ser notável é ser irresistível para as pessoas. Você pode ser quem você quiser ser. O teu potencial, o teu talento, o teu superpoder pode levar as pessoas a enxergarem a transformação. Todo mundo que tá agora aqui vendo a gente tem um superpoder. Motivação não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E é que uma das coisas importantes na vida é você entender que toda crítica, ela é uma consultoria que você ganha de graça. Sim. Sabe, uma palavrinha que você falou ali, uma história, uma técnica, uma ferramenta que você usa e já muda o resultado daquela pessoa. Quando tocava a musiquinha no Fantástico no domingo que fazia... eu entrava em depressão, porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. É isso aí, o que ele fala. E aí... Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso DuqueCast, o nosso podcast de carreira, gestão e negócios. Nós estamos convidando cada vez mais palestrantes, mentores, especialistas para te ajudar na tua jornada de conhecimento, na tua jornada para construir uma carreira de sucesso. Eu sou Eduardo Duque, eu sou palestrante, mentor, consultor empresarial e agora host desse nosso podcast que a gente está construindo aqui em conjunto, tá certo? Então vamos nessa, começar aqui o nosso bate-papo de hoje, que vai contar com a presença de um cara incrível, um cara que é um grande amigo, um grande parceiro, um grande palestrante, um dos maiores nomes das palestras do nosso Brasil, um cara que também tem um coração gigante. Se você ainda não conhece, eu quero apresentar a vocês. Ele vai ter o tempo dele aqui para conversar muito com você, para trazer muito conhecimento, mas deixa eu falar um pouquinho de quem é esse cara aqui. Ele é palestrante há mais de 15 anos, ele é contabilista com formação em gestão de pessoas, gestão de negócios e marketing, especialista em autopotencialização, atendimento ao cliente, empreendedorismo e desenvolvimento de pessoas. Ele já foi gestor em uma das maiores instituições financeiras do país e hoje é diretor de cinema e sócio da Brainstorm Criatividade e Diferenciação. Vamos falar sobre isso aqui, hein? Também ele é mágico, hipnólogo e utiliza todas as suas teorias e ferramentas para ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos e os seus resultados. Sabe quem é ele? Ele é Roberto Montanha, palestrante do projeto também Rolê Empreendedor, um dos projetos mais impactantes da educação empreendedora no Brasil. Se você não conhece, nunca foi a montanha, eu tô levando hoje o Montanha até você. Com vocês, meu amigo Roberto Montanha! Fala, Duque, meu irmão. Cara, que prazer, viu? Prazer, e depois de uma apresentação dessa, pra você que tá aí agora assistindo, ontem ele me perguntou, ó, faz uma bio aí eu peguei e escrevi um monte de coisa bacana, que eu disse assim, ele vai falar de mim, né? Então, cara... Aproveita e já faz um corte aqui, né? Já faz essa apresentação. Mas, meu amigo, essa apresentação é um pouquinho do que você é, porque eu sei que é um cara inquieto, é um cara que tem sempre projetos, é um cara da criatividade, né? À toa que tu botou o nome aqui de uma das tuas empresas de Brainstorm, nessa chuva de ideias. Isso. Mas me conte um pouquinho aí, vamos começar a falar aqui, quem é Roberto Montanha, a sua origem, seus projetos, vamos bater esse papo aqui e levar conteúdo para essa turma que tá assistindo a gente. Cara, primeiramente falar que o coração fica assim, cheio de alegria de poder bater um papo com você. Aqui em off eu tava falando que poucas pessoas... eu tenho o prazer de conversar porque a gente sente a mesma energia, a sinceridade na conversa e principalmente a mesma missão na essência de vida, né? Que é de ajudar pessoas a melhorarem sua performance. Tem aí a especialidade de autopotencialização, né? O que é isso? Em algum momento da minha vida eu encontrei a minha missão de vida, o meu propósito, sem essa coisa poética, né? Que as pessoas falam muito em propósito, de uma forma muito poética, mas encontrei de fato o que eu aprendi a fazer de melhor na minha vida e o que eu vim para essa vida para fazer de melhor. Bem, para quem não me conhece, eu sou Roberto Montanha. Montanha não é um nome que foi me dado no registro de nascimento. Eu sou Juninho, na minha casa. Juninho para maninha, Juninho para painho. Mas Montanha foi um apelido da escola por causa do tamanho, né? Então eu sou um cara aí com 1,97 m. E ficou Montanha tinha um seriado na Globo, né? O Cacete e o Planeta. Aí tinha Montanha e Massaranduba. Eu acho que o Montanha era o Bussunda. Isso. Né? O saudoso Bussunda. E aí ficou esse apelido que virou nome, né? Então hoje as pessoas me chamam Roberto, eu demoro um pouco para olhar. É Montanha e esse nome virou nome profissional.
que são 15 anos de carreira como palestrante, mas antes de ser palestrante, eu passei por algumas empresas. Apesar desse rostinho bonito de parecer ter 25 anos de idade, eu completei, no ano passado, vou completar esse ano 41 anos. Caramba, Monte, sério? Sério. Parece não. Parece uns 45, né? Por aí, 45, 50. Então, eu trabalhei desde gestão financeira, fui gerente de banco, trabalhei como adestramento de cães. Essa aí eu não sabia. Não. Foi meu primeiro emprego, na verdade, né? Assistente de adestrador de cães. Trabalhei na McDonald's como atendente de lanchonete, trabalhei como segurança, trabalhei como locutor de rádio. E toda essa experiência profissional me levou a ser quem eu sou hoje. Né? Eu só sou o que sou, você só é o que você é por todas as experiências que você vive. Experiências boas, experiências ruins, que levam ao aprendizado, né? Tudo isso constrói quem nós somos. Exatamente. Experiências que você vive e tem certeza que não vai querer mais viver. Experiências que você sabe que aquele caminho é melhor do que o outro ou que você não vai nunca mais percorrer por aquele caminho. Então, há 15 anos eu me encontrei como palestrante. E quando eu comecei a palestrar, Duque, eu tinha um cartão e tinha escrito assim no cartão: palestrante motivacional. Eu vou chegar no negócio da autopotencialização. É a minha curiosidade. Tinha lá escrito palestrante motivacional. E eu me encontrei profissionalmente. Na verdade, eu acredito que eu já nasci no palco. Assim, a minha essência é do palco, né? Então, ser locutor de rádio, trabalhar com questão de produção de eventos, trabalhar com bandas. Agora com cinema. Com cinema, né? Então, a essência na alma do artista, né? Sim. Porque o palestrante nada mais é do que um artista que leva conhecimento, entretenimento. Então, nesse período em que eu comecei a palestrar, então eu tinha um cartãozinho lá, palestrante motivacional, tinha me encontrado na minha essência com um propósito, com missão de vida. E aí, certo dia, eu estava em São Paulo, e aí se aproximou de mim um palestrante, que é meu amigo hoje, eu acho que muita gente conhece, o Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, beba água. Muita água, beba água. E o Ventura chegou pra mim e fez: homem, né? Que ele fala assim: homem, esse negócio de palestrante motivacional, essa coisa de picareta, velho. Não existe palestrante motivacional. E eu falei assim, cara, mas eu sou. E eu me senti até ofendido com aquilo, porque aquela era a minha essência. Ele é provocativo, né? E ele é provocativo. E quando ele falou isso, eu fui pra casa e eu aprendi na minha jornada uma coisa muito importante pra quem tá em casa, é que uma das coisas importantes na vida é você entender que toda crítica, ela é uma consultoria que você ganha de graça. Sim. E aí as pessoas confundem crítica com ofensa. Uhum. Se você diferenciar isso, né? E tem gente que não aceita crítica e diz que aceita, e todas falam a mesma frase, né? Às vezes assim, eu só aceito se a crítica for construtiva. Exato. Toda crítica é construtiva. Se ela não for construtiva, ela é ofensa. É só isso. Se você aprender isso, você vai entender. E ainda mais, né, Montanha, de pessoas que já estão numa jornada legal. Sim, né? sim. Às vezes a crítica, ela vem de alguém que é um mentor seu, seja ele, sabe, um mentor profissional, a qual você busca esse conhecimento através, né, de pagamento de alguma mensalidade, alguma coisa assim, ó. Mas quando você tem uma pessoa como o Ricardo, ele é para você um mentor, assim como você é em alguns pontos para mim, Jário Martiniano, o Léo, que foi o primeiro que participou aqui no episódio comigo. Então, assim, são pessoas que você já tem uma admiração. E você escutar e dói na alma. Cara, tem críticas que eu levo que eu falei assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? E quando você para analisar, eu falei, é porque eu ainda não passei por aquela experiência. Algumas críticas, inclusive, são, sabe, é um passo para que você cometa algum equívoco, algum erro, e aí aquela pessoa já está querendo te antecipar ali para você não passar porque ele talvez já tenha passado, né? Então é interessante como a gente lidar com essas críticas, o quanto que a gente tem que ter a humildade, né? Esse senso de aprimoramento, acho que isso é importante também. Poxa, eu não nasci pronto, você não nasceu pronto, ninguém nasce pronto. Então quando a gente recebe uma orientação, uma crítica, acho que vale a pena pelo menos refletir, né? Exatamente, e a gente até antecipou um pouco que esse é um dos segredos mágicos para o sucesso. Que é o tema de hoje. Que é o tema de hoje. O tema de hoje, né? Os segredos mágicos do sucesso. A humildade, ela não tá em você vestir uma roupa que não é de marca. A humildade não tá em você fazer voto de pobreza, não. Até as pessoas confundem, né? As pessoas falam, fulano é tão humilde, não tem um chinelo para vestir. Isso não tem nada a ver, a pessoa é lisa mesmo, a pessoa tá sem grana. Humildade é a capacidade que você tem de olhar para o outro e aprender com o outro, mesmo que você ache que o outro é menor que você. Uhum. Porque você sempre acha que alguém é menor que você. Sim. Ou seja, no conhecimento, ou seja, na cultura, em diversas formas. Aprender com essa pessoa é exercício de humildade. E vai doer em você. Mas é feito tipo academia. No começo dói, depois vai dar prazer. Então,
toda crítica, ela é uma consultoria que você ganha de graça. Você já fez trabalhos pro Sebrae, eu também fui consultor do Sebrae. Então eu chegava na empresa, eu criticava, no final eu dava uma sugestão e a pessoa me dava um dinheiro. Então, a partir de hoje, toda crítica, quando você pensar, olha, o segredo é esse. Quando você pensar assim, olha, eu vou dar uma tapa sem mão na pessoa que me deu, que falou de mim. Isso aí é porque você não aceitou a crítica. Sim. E você precisa discernir entre crítica e ofensa. Então ele chegou pra mim e falou lá, ó, sai coisa de picareta e tal. E até achei, pô, esse cara tá com inveja de mim, velho. Esse cara tá com... Eu fiquei com esse sentimento. E depois eu fui refletir e percebi, nesse dia, uma frase que ele me falou, motivação não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então você não tem o poder de motivar ninguém. Porque a motivação é do sujeito e não sua. É uma porta que se abre por dentro. Exatamente. E a chave só tem o sujeito. Só o sujeito. E aí eu pensei assim, cara, é verdade o que ele falou. Mas eu não me sentia picareta porque eu entregava a verdade. E aí teve um dia, ele virou pra mim e provocou. Ele disse, encontre o que você faz. E aí teve um dia que eu reencontrei o Ventura, cheguei pra ele e falei, Ventura, quero te fazer uma pergunta. Aí ele falou, fala bem. Aí eu falei, quantas ligações você fez no seu celular hoje? Aí ele falou, eu fiz umas 10, não fez nenhuma. Aí ele fez, eu fiz, e a gente ficou dizendo que ele não fazia, ele dizendo que fez, eu fiz. Quem fez a ligação foi o seu celular. Você só apertou os botões. Se tivesse sem área, você ia ficar apertando os botões e não ia fazer, porque independe de você. E é isso que eu faço, cara. Eu aperto botões. A ligação quem faz é a pessoa. Eu só mostro que ela tem potencial exclusivo e único que ela pode desenvolver essa habilidade e se tornar desejada e irresistível pelas pessoas. Porque isso que é sucesso. Desejável e irresistível. Isso é sucesso. Que massa. Sucesso é o quanto você se torna desejado e irresistível. Você começou com uma palavra que o podcast hoje é assim, notáveis. Ser notável é ser irresistível para as pessoas. Então, quando você se torna desejado e irresistível, desejável e irresistível para as pessoas, você tem sucesso. Isso é sucesso. E independe de dinheiro. Um gari, aquele que arruma direito o lixo, que é organizado, que é... Você dá uma gorjeta para ele. Sim. Professor que falta e aluno faz... professor sucesso. Isso. Professor que falta e aluno faz... Ei! Tem alguma coisa errada na jornada desse professor. Policial, quando vai falar operação especial, querem quem? O BOPE. Policiais que tem processo rígido de seleção, treinamento rígido e alta performance. Isso é em qualquer profissão, em qualquer coisa que você vai fazer. Policial, professor e gari são ricos? Não. Então nada tem a ver com dinheiro. É o quanto você se torna desejado e irresistível. E por que autopotencialização? Porque eu aprendi que a potencialização não é minha. É da pessoa que recebe a mensagem. Então é uma autopotencialização. Você precisa entender que na vida todo mundo tem um superpoder. E você ganha de presente esse superpoder quando você nasce. E você vai desenvolver mais esse superpoder. Aí as pessoas perguntam assim, Monteiro, mas como é que é esse negócio do superpoder? E quando eu descobri isso na minha vida, tudo mudou. Ó, tô com 40 anos, há 15 anos que minha vida se transforma e há 10 que eu entendi, de fato, como fazer. E o que é o superpoder? O superpoder muitas pessoas chamam também de talento, de vocação, e nessa trajetória eu entendi que o segredo é você colocar o teu superpoder na ponte que é a comunicação. E quando você leva isso para a comunicação, as pessoas conseguem enxergar que você consegue fazer aquilo diferente das outras pessoas, aí você se torna desejado e irresistível. Bacana. Mas qual é o segredo? É a jornada. As pessoas querem o topo e o topo não tem graça. Exato, né? Quantas pessoas chegam lá, né, no alto do cume ali e... você tira... Eu tava viajando esses dias vindo de algum lugar que eu não lembro e a gente tava passando no avião, e eu vi numa montanha do avião uma galera meio que no topo ali, escalando e tal. Eu não lembro exatamente onde era, mas acho que era vindo de Macapá, alguma coisa assim. Eu tava com um amigo meu, Ednaldo Barros, que é palestrante também, e aí eu falei, cara, você imagina quantos desafios esse cara tá passando para chegar nesse topo. E aí quando você perguntar para um alpinista que subiu o Monte Everest e perguntar, e aí, cara, como foi? Já percebeu que ele não fala do topo? Ele fala da trajetória. Ele fala, cara, tava frio, teve um dia que ventou muito, teve um dia que a gente ficou com fome, pensei em desistir. E até cheguei no topo. O topo, ele é a consequência desse aprendizado que é a jornada. Então essa jornada dos últimos 15 anos fez com que Roberto Montanha estivesse aqui hoje com você. E hoje eu falo para todo mundo, eu sou um especialista em autopotencialização. Eu ajudo as pessoas, as empresas a melhorarem o superpoder que ela tem.
para que ela possa também ajudar outras pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não sei se tu se recorda como a gente se conheceu. Tu lembra? Não lembro, Não lembrei. lembro. Eu participei de um projeto de uma ONG chamada Junior Achievement. Ah, lembrei agora, lembrei. Eles faziam, um programa muito bacana com escolas públicas, né? E cada um montava ali uma empresa, né? Como se fosse uma empresa júnior, com produto, com serviços. E no final, eles encontravam todos esses alunos das mais diversas escolas e faziam um grande evento. E nesse evento eu fui convidado, né? Porque eu sou um apaixonado pela poesia, principalmente a literatura de cordel. Apesar de ser carioca, a poesia, a cultura nordestina sempre teve muito colado em mim. Eu ganhei sarau de poesia ainda quando eu morava no Rio ainda. Então quando eu cheguei aqui eu fiquei mergulhado nesse mundo. E aí me convidaram para que eu pegasse o nome de todas as empresas, daquelas microempresas ali, aquelas empresas fictícias que eles criavam nas escolas, e eu fui escrever uma literatura de cordel com o nome dessas empresas. E nesse dia, no palco desse evento, no Teatro Boa Vista, aqui em Recife, tava lá Roberto Montanha e Mágico Crispim, fazendo uma participação especial, né? Márcio Bonfim, o repórter da Rede Globo, estava apresentando esse evento. E aí eu fiz essa apresentação, no final, a gente foi lá, tirou uma foto, eu fui tietar o Roberto Montanha e o Crispim. Então eu estava ali no início dessa minha jornada de palestras, e foi quando a gente se conheceu. E de lá a gente se acompanha já há algum tempo. Sim. E aí o mundo das palestras depois nos uniu novamente, né? Isso é verdade. E assim, é como eu falei, eu não preciso estar rasgando seda para ninguém, né? Falo com toda sinceridade, você é um cara que realmente tem uma missão de vida de ajudar as pessoas, de ajudar as empresas, isso com muita propriedade, com muita ética, com muita honestidade, que é um dos pilares que fazem as pessoas terem sucesso. Então acho que as pessoas falam que os opostos se atraem, e essa é uma mentira do mundo. É verdade. Né? Que os opostos eles se repelem, né? Isso. Então os semelhantes se agrupam, né? Tem aquela história que águia só anda com águia, né? Imagina, você não vê águia andando com pardal, né? Então, os semelhantes se aproximam. Eu acho que tem muita coisa essa de energia, tem muita coisa espiritual também, né? Sim. De você acreditar nos mesmos propósitos. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande. Assim, eu faço poucos podcasts como esse, assim, mas quando você me convidou, assim, para mim foi um grande prazer estar aqui com você. É um prazerzaço estar contigo aqui. Eu sei que tem um cara que tem um coração enorme, não é só o tamanho, não, mas Montanha é um cara que não para, tu é inquieto. Toda hora tu tá provocando alguém, né? E aí tem uma frase também que diz que os dispostos, né, também se atraem, né? Então acho que é muito isso, é sobre essa inquietude de missão de vida, né? Eu lembro, Montanha, que tu tinha uma frasezinha que tu colocava até como uma hashtag tua, né? Que é, eu adoro falar com pessoas. Como é que foi isso? Na verdade, assim, desde muito novo, eu sempre gostei de conversar, de contar histórias. Eu sou um contador de histórias nato, né? E conta como ninguém, viu? Porque eu já assisti tuas palestras. Tem que ter um cuidado para não ficar com a fama do Naldo, né? Verdade. É que o pessoal brinca muito comigo. Diz, ei, Montanha, essa história aí. Mas eu falo, o fundo é verdadeiro. Então, assim, na verdade, o processo de contação de história ela foi muito natural na minha vida. E como eu tinha um complexo de inferioridade muito grande quando eu era novo, né? Eu sempre me achei o cara mais feio da escola, eu sempre me achei o cara que não era interessante. Então, um método que eu criei meio que involuntariamente de me aproximar com as pessoas foi contar histórias. E isso meio que involuntário. E depois eu percebi que contar histórias é o método mais antigo de se fazer network, de se aproximar das pessoas. Então, quando eu percebi que contar histórias era uma habilidade que eu tinha, eu comecei a usar isso de forma estratégica com as pessoas. Isso desde muito novo, né? Então as pessoas, assim, eu me achava o cara mais feio, mas de repente eu tava com as meninas mais bonitas. Eu me tornando um cara popular na escola, usando essa técnica, que é um dos superpoderes que eu ia falar isso, foi concedido. Que eu percebi isso quando eu tinha uns 16 anos de idade, que esse era um superpoder, e isso de forma muito involuntária. E aí depois, quando você começa a amadurecer, você começa a observar, e a gente como um provedor de conteúdo, do que é que a gente usou para chegar até aqui. E essa é uma das minhas habilidades, de contar histórias. A voz, na verdade, é uma das habilidades que me foi concedida, e de que tanto é que eu me tornei locutor de rádio, né? Eu conto na minha palestra a história de como eu conquistei minha esposa, né? Como foi? Eu conquistei minha esposa, a Graça Silvânia, isso é um dos segredos mágicos do sucesso, viu? Aí,
Quantos são os segredos mágicos do sucesso? Antes que você conte aí a história. Olha, para falar dos segredos mágicos do sucesso, eu vou falar que eles são praticamente infinitos, porque ele é um conglomerado de atitudes e de condutas. Mas existem 3 que eu sempre coloco na lista, que o primeiro deles é ética e honestidade em tudo que se faz. O segundo é humildade na prática, a gente falou um pouquinho aqui. E colocar o seu superpoder na ponte que é a comunicação. Todo mundo que está agora aqui vendo a gente tem um superpoder. Você precisa identificá-lo, melhorá-lo, treiná-lo, adaptar e colocar ele na ponte. Por exemplo, Luiz Gonzaga. Todo mundo fala do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é conhecido internacionalmente. Sim. Por quê? Porque ele se tornou desejado e irresistível para as pessoas no superpoder dele. Então o que é que ele fez? Qual era o superpoder do Luiz Gonzaga? Ele tocava sanfona, ele cantava, ele era inquieto, ele inventou um ritmo. E aí o que é que ele fez? E se você observar o Luiz Gonzaga, ele não era nenhum cantor extraordinário. As pessoas chamavam ele até de voz de taquara rachada. É mesmo. Era, que a voz dele não é uma voz peculiar. Mas ele era um conjunto, ele era um performance. A vestimenta dele, né? Tudo. Ele era um performance. Então o que é que ele fez? Ele começou a testar e colocar na ponte, que é a comunicação, certo, que é o que vai levar para as pessoas. Não importa você ser bom se as pessoas não sabem que você é bom. Exato. E aí, Luiz Gonzaga se tornou desejado e irresistível para o mundo inteiro. O Walt Disney, por exemplo. O que é que o Walt Disney fazia de melhor? Qual era a melhor habilidade dele? Ele criava. Ele criava, ele desenhava. E aí, imagina se ele deixasse no caderno dele e ninguém visse essa habilidade que ele Cara, tinha. tem uma história que eu vi, eu não sei se é verídica, mas quando o parque da Disney foi inaugurado, parece que ele já tinha falecido. E aí tem uma cena que tá o engenheiro dessa obra junto com a esposa do Walt Disney, e ele se vira para a esposa dele e fala assim, cara, como é que ele fala? Ele fala assim, ele olha para todo aquele parque ali, fala assim, seria tão bom se ele tivesse visto o que a gente tá vendo aqui hoje. Aí ela responde para ele viu muito antes da gente. Porque tava tudo na cabeça dele, assim, né? Então ele já tava vendo aquilo acontecer, né? E o legado do teu sucesso nem sempre vai ser em vida. Sim. Né? Aí já vim das histórias, né? Eu tava indo pra Gramado e eu tava no caminho, o caminho romântico que eles chamam de Gramado, que do lado é Hortência, do outro lado é Hortência, é um caminho muito bonito, chama o Caminho das Flores, Sim. né? Que você vai subindo a serra. E eu tava com minha esposa e conversando com ela, e o guia virou pra mim e falou assim, eu fiz, cara, como é que plantaram, né, essas orquídeas? Era orquídea? É orquídea mesmo. Aí eu, como é que plantaram? Não é orquídea. Hortência. Hortência, é isso mesmo. As hortênsias, como é que plantaram essas hortênsias e tal? Aí ele falou assim, ó, tinha um senhor aqui, aí falou o nome dele, que ele ia trabalhar na outra cidade, eu acho que era Garibaldi, e ele morava em Gramado. E todos os dias ele ia do lado do ônibus jogando semente. Caraca. E aí quando ele voltava jogando semente do outro lado. E as pessoas perguntavam por que ele fazia aquilo. Ele falou, porque um dia esse vai ser o caminho mais bonito do mundo. Mas... Então assim, nem sempre o seu legado, nem sempre aquilo que você faz vai ficar para agora. E o Walt Disney e Luiz Gonzaga colocaram na ponte o que eles tinham de melhor. Era o talento deles. Desenhar, o outro cantava, ser um grande empreendedor. O Luiz Gonzaga também. E tu usa essa palavra, ponte, né? Porque realmente, às vezes não tem nada desse lado, mas na tua cabeça, o teu potencial, o teu talento, o teu superpoder pode levar as pessoas a enxergarem a transformação. É isso, né? cara. Você massa, sai de um ponto A isso é poético, para um ponto B. Então, a teoria ela é linda. Agora, é importante falar para você aqui, a teoria ela é linda. Mas a teoria sem prática não serve para nada. Exato. Mas falando em prática, existe uma coisa chamada paixão, amor, desejo, e tem uma tal de Gracilvânia aí que tu ia contar essa história. Isso, contar essa história. É o TDAH, você começa sem história. Eu botei aqui, eu tenho que voltar da Gracilvânia. Vamos lá, volta lá, porque eu sei que ela é ponto-chave nas tuas histórias aí. Você conta 100 histórias e não conta nenhuma, né? Mas assim, e aí, voltando lá só para você entender. Então, Luiz Gonzaga e o Walt Disney, eles colocaram na ponta que eles tinham de melhor. Sendo que se Luiz Gonzaga fosse tocar... Se o Walt Disney fosse tocar sanfona, ele não teria o mesmo sucesso que Luiz Gonzaga teve. Uhum. Se Luiz Gonzaga fosse desenhar o Mickey, ele também não teria. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. As pessoas querem fazer o que o outro faz para ter o sucesso do outro, mas você não tem o talento do outro. Isso. Mas você tem algo que o outro também não faz. E esse é o segredo, identificar e colocar na ponte. O efeito comparação, tudo isso. Isso. Né? Aí foi o que aconteceu com Gracilvânia. Eu sabia que eu não era o cara mais bonito. Meu pai me disse quando eu tinha 16 anos, eu cheguei triste no meu pai. Nenhuma menina da escola se apaixona por mim à primeira vista.
Aí meu pai olhou nos meus olhos e disse, tem algo pra te dizer. Eu falei, o quê, pai? Ele fez, tu parece comigo. E meu mundo caiu porque minha mãe me disse que eu era lindo desde que eu era criança, né? E a mãe é a verdade absoluta, né? Sim, isso. Então eu cheguei pra escola, meu pai disse, ó, vá agora pra escola e conquiste a menina mais bonita da escola. Meu pai é caveira, né? Então meu pai me ensinou no missão dada, missão cumprida, faça o seu melhor mesmo que os recursos não sejam os melhores naquele momento. Vá E com essa voz. e venda a coisa. Faça o seu melhor mesmo que os recursos não sejam os melhores naquele momento. Vá e vença. Porque missão dada é missão cumprida. E aí eu fui pra escola e meu pai falando pra colocar na ponta o que eu tinha de melhor, e eu não sabia o que eu tinha de melhor, mas eu tinha uma brincadeira que eu fazia com meus amigos que nenhum amigo meu fazia. E aí um dia eu liguei pra casa de Gracilvânia, sem ela saber que era eu, né? Até porque por causa da beleza. E aí quando ela atendeu, que ela falou que ela fez aquela vozinha, Alan, eu peguei e fiz uma voz. Olha aí. E quando ela atendeu, eu fiz uma voz mais ou menos assim. Assim, olá, Gracilvânia. Boa noite. Tudo bem? Aqui é o Admirador Secreto. Todos os dias que você passa, meu coração bate forte. E eu fiquei batendo no microfone com o negócio. Pra ela pensar que era meu coração. Move songs. Isso. Só faltou a trilha sonora no final. No fundo. E aí ela ficou. Ai. E eu desliguei pra gerar expectativa, pra poder fazer com que a percepção dela fosse maior, que esse é um segredo. Sempre que alguém tiver uma expectativa de você, faça com que a percepção seja maior que a expectativa. E aí, o que é que eu fiz? Eu liguei no outro dia e coloquei a música. Coloquei a música de fundo e quando ela atendeu, eu fiz o Love Story, né? Já ouviu falar do Love Story? Love Stories? Sim, Sim. a música que tocava na rádio. Isso, é isso, né? exatamente. E aí eu fiz lá, né? Com A, escrevo amor. Com P, escrevo paixão. E com G, escrevo Gracilvânia dentro do meu coração. Eita, Aí ela fazia. Passei 6 meses fazendo isso. 6 meses fazendo isso, sem ela saber quem eu era. Plantando as sementes. Isso. Porque o que é que acontece? Existe a diferença entre o amador e o cara que é profissional. Qual é a diferença? O amador é o cara que corre risco. E o profissional é o cara que assume os riscos. Se eu fosse, antes de eu escutar um Eu Te Amo dela, talvez ela não seguisse comigo na jornada. Quando ela falou Eu Te Amo sem saber quem eu era, eu disse, agora eu posso encontrar, porque o amor é cego, né? Então, então marquei um encontro com ela. Ela se decepcionou, obviamente. Sim. Mas a partir dali, eu comecei a cativar ela, comecei a dar presentinho, comecei a dar comida, que é uma coisa que mulher gosta muito, né? Uhum. E aí eu sei que com um ano de investimento lá com Gracilvânia, poesia, dando biscoito treloso pra ela, dando as coisas todas, ela resolveu namorar comigo. E aí eu prometi pra mim mesmo que ela iria se apaixonar por mim porque eu faria por onde acontecer. Então esse foi meu primeiro case, meu grande case de sucesso. Tanto é que eu casei com Gracilvânia, Massa. né? Estamos juntos aí há 23 anos, né? 3 filhas. Que massa, E tudo começou aí. E eu aprendi que esse era o meu superpoder, a minha voz. Me tornei locutor de rádio. Tive programas de rádio aqui em Recife, na Transamérica, na Top FM. Esses programas da noite que eu fazia. Sim. Depois peguei um programa mais jovem, mais teen. E hoje eu sou palestrante e uso a minha voz. Eu descobri quando eu tinha 16 anos o meu superpoder. Mas vamos lá. Você passou 6 meses plantando, Plantando lá, dando o meu melhor. mas tua vontade já era estar junto. Já era estar junto. Como gerenciar essa expectativa, essa ansiedade e não sair atropelando as coisas, né? Porque isso acontece na carreira. Na minha carreira como palestrante, quando resolvi me tornar palestrante, eu trabalhava há alguns anos já em uma carreira, graças a Deus, já crescente, dá uma vontade de sair atropelando as coisas, mas eu falei, não, calma aí, tem gente aí que tá parado no meio do caminho, tá no meio da estrada da serra ali de Gramado, tudo bonito, mas não sai do canto. E aí eu tinha que tentar gerenciar e falar assim, calma aí, um passo de cada vez, eu tenho que plantar aqui para colher aqui. Como é que gerencia essa expectativa, essa ansiedade de não ter logo ali o prêmio logo de imediato, né? Eu vou ser muito sincero contigo, Duque. Pode ser que eu não tinha essa percepção na época quando eu comecei a fazer isso. Mas depois, mais na frente, para outras coisas, eu lembrava que com Gracilvânia deu certo. E aí, qual é o mais legal de tudo? A gente tá falando pra você agora que dá certo. Se você estiver na sua jornada, você não precisa experimentar. Você sabe que vai dar certo isso. Existe uma coisa muito importante, a visão empreendedora. Todo empreendedor tem uma visão a longo prazo. Com Gracilvânia, eu tinha, na verdade, o medo de não poder escutar a voz dela de novo. E eu tinha o medo de me apresentar por minha insegurança. E a partir do momento que eu tive uma segurança ali, amarrada pelo sentimento dela, aí eu pude ir em busca. E depois eu aprendi que isso era assumir risco e correr risco. Mas na sua vida profissional, lembre disso que eu vou falar pra você agora.
Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Se você agarrar a sua oportunidade sem preparo, vai ser um desastre. Então, muitas vezes, na vida, você precisa dar 2 passos para trás ou 1 passo para trás para poder dar 5 mais lá na frente. E isso chama-se inteligência emocional. Muitas vezes isso vem com amadurecimento. Muitas vezes isso vem, mas a vontade é tão grande de você conquistar aquilo que você quer, que às vezes você atropela a jornada. Não adianta... vou dar só um exemplo prático. Vamos falar lá do alpinista. Eu pego um alpinista que nunca subi uma montanha, que morro de medo de altura. O cara vem com um helicóptero. O nome do cara é Montanha. É verdade. Tá vendo? E essa é uma dor, viu? Chega lá com um helicóptero e me coloca no topo de uma montanha. E vai embora. Eu não sei descer. Se você colocar um alpinista que subiu, ele vai saber qual é o caminho que ele tem que voltar. Uhum. Se você atropelar os processos, a sua queda às vezes vai ser muito maior do que você imagina. Então, respeite os processos. Quando você vai para academia, você chega no primeiro dia na academia e quer pegar o peso de alguém que já está há 2, 3 anos treinando. No outro dia você não levanta. Isso. E aí você desiste. Você não quer mais ir porque causou dor. Não é que não vai doer, mas você precisa administrar essa ansiedade. Isso acontece com a profissão. Quantas vezes, Duque, no meu processo, na minha jornada de me tornar um palestrante, eu ia encontrar os palestrantes que eu acreditava que eram meus gênios do marketing, né? Mário Sérgio Cortella, o próprio Ricardo Ventura, Leandro Branquinho, tantos outros, e fui ali como peixe-piloto, sabe? Pra quem não sabe o que é o peixe-piloto, é aquele peixe que vai lá do lado do tubarão, né? E o tubarão come, ele fica só ali, aprendendo com a jornada. Mas eu queria subir no palco com o cara, já queria dividir o palco com o cara, mas eu sabia que aquele não era o momento. E é engraçado como o amadurecimento traz essa consciência pra você. Então, esse também é um segredo. Sim. Você saber exatamente o momento que você vai colocar em prática o seu superpoder. E não é do dia pra noite. Não é eu sei palestrar agora e eu vou me tornar um palestrante. Faça um curso de um final de semana e você vai ganhar 6 mil reais, 10 mil reais como palestrante. Cara, isso é utopia. Isso aí não é verdade. E aí vem a questão da visão empreendedora que você falou, que não precisa ser empreendedor para você ter essa visão empreendedora, né? Porque você pode praticar um intraempreendedorismo. Se você hoje trabalha dentro de uma organização, você pode intraempreender, que é você ter iniciativas, ter a criatividade, ter planejamento, buscar algo que até então não se tinha. Acho que a visão empreendedora é exatamente isso. E tem que ter o planejamento. E você trouxe o exemplo do palestrante que às vezes faz o curso fim de semana e já quer ganhar 5, 10 mil reais. Existe várias etapas que não é só o palco. Não é só estar em evidência. Tem um trabalho de bastidor. Na verdade, eu acredito que estar no palco é 10% do projeto. É a pontinha do iceberg. Exatamente. Né? Mas tem todo o trabalho de bastidor que é leitura, que é preparação, que é criar a empresa como um sistema de marketing, de vendas. Tudo isso faz parte desse processo. E aí, até para complementando tudo que você falou com a história da Graça Silvânia, que é essa parte do planejamento. Eu quero atingir o tal objetivo em um ano. Tá, o que eu tenho que fazer no 9º mês, no 8º mês, né? No 7º, fazer de trás para frente esse processo, que aí dá para você também gerenciar as tuas emoções, as tuas expectativas. Daqui a 1 mês eu tenho que ter feito isso, daqui a 2 meses eu tenho que ter feito isso. Para que eu estar com esse podcast aqui, teve um planejamento, teve toda uma organização. Se eu tivesse feito isso há 6 meses atrás, talvez não tivesse a repercussão, talvez não tivesse os convidados que aqui estão, né? Porque existe todo um planejamento para que as coisas aconteçam na hora que tem que acontecer, né? E aí tem coisa que vai dar muito certo, tem coisa que não vai dar muito certo, mas você também está preparado emocionalmente para saber lidar com essas adversidades e voltar ao rumo certo ali e conduzir para um melhor caminho posteriormente, né? É a preparação, né? E tem uma coisa que é o corre que ninguém vê. E tem umas frases que as pessoas falam que eu acho muito engraçado, assim, do nada Duque tá palestrando. Mas de repente o cara tá com um podcast. De repente. Então, assim, esse de repente do nada é uma coisa que eu falo sempre. Eu tô lançando meu livro esse ano, né? Os Segredos Mágicos do Sucesso. E os segredos, eles são realmente mágicos? Na verdade, Duque, os efeitos da tua conduta serão mágicos. Não existe um segredo mágico que é infalível, que você vai colocar em prática e do nada vai acontecer. Existem segredos que precisam ser colocados em prática. E nessa tua jornada, como eu falei, teoria sem prática não serve para nada. E as pessoas são especialistas em reclamar. E quem é especialista em reclamar não é bom em fazer nada.
E aí você precisa olhar para você e ver o que é que você está fazendo, para que você possa transformar isso e se tornar desejado e irresistível. É uma jornada. Você pode ser quem você quiser ser, Duque. Eu tô vivendo um momento agora, Duque, tão especial na vida assim, que eu tinha um sonho, desde muito garoto, de ser policial. Sim. E esse era um sonho que eu tinha. E eu sempre falo para as pessoas, você pode ser quem você quiser ser, basta que você se torne desejado e irresistível através da tua conduta, né? E quando você fala de empreendedorismo, e você fala dessa coisa do intraempreendedorismo, da visão empreendedora, é muito mais de atitudes empreendedoras e de condutas empreendedoras do que do próprio empreendedorismo em si. Porque quando você fala de empreendedorismo não é só ter uma empresa. Não é só, eu tenho uma empresa. Não. Empreendedorismo é, de fato, quando você tem condutas empreendedoras. Visão a longo prazo, a arte da ação, fazer, ser proativo. E proatividade, muita gente acha que proatividade é você fazer uma coisa sem a necessidade que outra pessoa mande. Né? É verdade. Mas a proatividade... cara, esse é um segredo, Duque. Eu não falo pra todo mundo, não. Mas hoje estamos falando sobre segredos mágicos. Sobre segredos mágicos. Mr. M aqui. O Mr. Montanha. M. Sendo que o Mr. M hoje tá revelando os segredos, né? Isso. Do segredo de sucesso. Cara, o segredo da proatividade é você entrar nas relações. Olha, escuta isso. É você entrar nas relações para fazer o outro, a outra feliz. As pessoas que entram nas relações para ser feliz, ele vai errar. Ela vai errar. Porque quando você entra na relação para fazer o outro feliz, isso volta para você. E se não voltar para você, é um problema que não é seu. E você tem que entender que a semente que você planta, ela é opcional. Mas a colheita desse plantio será obrigatória. Então, se você plantar rancor, ódio, inveja, mentira, você vai colher isso. Mas se você plantar outras coisas como trabalho, estudo, ética, honestidade, humildade, colocar na tua ponte que tu precisa colocar para as pessoas enxergarem esse talento que você tem, isso volta para você. Agora, trabalhar dá trabalho. As pessoas querem as coisas... Não, e querem as coisas para ontem, mas existe um fator, tu falou da reclamação. A gente passou por um período muito turbulento, todos nós passamos, né? A pandemia atrapalhou muito nossa vida. Isso. E às vezes você começa a plantar, vamos falar relacionado ao trabalho, e as coisas começam a acontecer. Só que quando acontece, meu amigo, é uma turbulência de atividades. Tem hora que a gente fica doido, né? Você viaja muito e você fica doido com a agenda, compromissos. E se você não tiver uma atitude positiva diante dessa situação, você começa a reclamar daquilo que você plantou lá atrás. Exatamente. E aí, às vezes, a gente tá conversando com alguns amigos e vem essa fase da reclamação, né? Não, porque eu tô sem tempo, porque, sabe, tô com muito trabalho, eu já não sei mais, tô com não sei quantas mensagens no celular, e reclama. Falei, cara, mas você plantou pra isso. As coisas estão acontecendo. Que bom que você tá com muita mensagem. Que bom que você tá com muito trabalho. Agora, vamos lá. Vamos gerenciar melhor esse tempo? Ou seja, diante do que tá acontecendo com você, você tem uma atitude positiva, propositiva, para o resultado que começa a melhorar. Porque será que você não está precisando de um assistente? Será que você não está precisando? O teu negócio cresceu tanto que agora você precisa ter auxílio porque você não está dando conta de tudo? Mas não ficar reclamando, não ficar olhando para o lado ruim da história. Porque, na verdade, não é lado ruim. Você que está olhando para aquele prisma. Mas tem tanta coisa que você está colhendo aqui, né? Aumento de faturamento, bateu sua meta, sabe? Então, assim, trabalho dá trabalho, né? Exatamente. E é bom você colher os resultados e olhar para o que realmente interessa. E principalmente reconhecer que você não vai conseguir fazer tudo. E que você também não consegue fazer algumas coisas. Por exemplo, tem coisas que eu não consigo fazer, que eu não tenho habilidade. Então hoje eu tenho o Léo que tá aqui, né? Então o Léo tá comigo. Quanto tempo, Léo? 8 anos que o Léo tá comigo. E Léo organiza a minha agenda, porque por mais que eu falo que ter disciplina e ser organizado é uma das coisas para você ter sucesso, eu sou sincero, eu sou um cara desorganizado. E isso é uma dor que eu tenho dentro de mim. Uhum. Mas é o que é que eu fiz? Eu trouxe um cara para me ajudar nesse processo. E Léo é o cara que me ajuda nisso. Léo é o cara que tem minha agenda. Léo sabe mais do que sobre mim. Mais pra do falar que contigo, às vezes tem que falar com o Léo. Exatamente. Então, assim, é o cara que tá comigo, né? Assim, que me ajuda em tudo. Então, é o homem e as mulheres por trás das cortinas que são super importantes no processo. Sim. E é isso, sabe assim?
E esse trabalho é que vai fazer você ser quem você quiser ser. E quando eu tava falando que eu tinha o sonho de ser policial, e aí, em um momento da minha vida, eu vou contar essa história daqui a pouco, eu não consegui ser policial, mas hoje, por exemplo, eu tenho um projeto, você falou de diretor de cinema, nós temos a Brainstorm Diferenciação e Criatividade, ou Criatividade e Diferenciação, é uma produtora de cinema que produz vídeo de diferenciação para que as pessoas possam vender mais. E como surgiu isso? Eu sempre quis ser ator, ninguém nunca me chamou para fazer nada, e eu peguei e fiz uma produtora, e os filmes eu sou o personagem principal, porque a produtora é minha mesmo. Né? É o dono da bola, né? É o dono da bola. E aí a gente fez alguns filmes para a Polícia Militar de Pernambuco, um deles foi Guerreiros de Caatinga, tá lá no YouTube, vai lá dar uma olhada. Que eu acho que nosso querido amigo Aparecido Silva, Aparecido faz Silva. Uma participação Ele tem participação participação dos nossos filmes fazendo as poesias, né? As poesias. E Guerreiro de Caatinga, Patrulha dos Heróis. A gente tá lançando agora o São João mais seguro do mundo, que é o São João de Caruaru, né? Que a gente fez lá um documentário falando sobre a participação do 4º Batalhão da Polícia Militar. E agora nós estamos gravando uma série chamada Choque de Realidade. Vai lá no Instagram, ó, Choque de Realidade PE. A gente tá gravando, tá no processo de gravação. E eu fiz um ano de laboratório, tô fazendo ainda, vivenciando a Polícia Militar. Então eu sou o único policial, não policial, da história da Polícia Militar. Olha aí, que massa. Então hoje sou reconhecido pela galera e tal. Tô fazendo também uma pós-graduação em atividade policial. Então você pode ser quem você quiser ser. Basta que as pessoas olhem pra você e olhem e tenham a sensação que você é necessário no meio deles. Que massa. Então esse é um processo, esse é um grande segredo. Agora é uma jornada. Do nada a Montanha tá no Batalhão de Choque. Isso começou em 2014. Do nada não, né? Tem uma história. Um trabalho que não tem grana, mas que tem na jornada as possibilidades que você coloca como... E é uma entrega, né? Assim, hoje a vida do militar é uma vida puxada, é uma vida difícil. E muitas vezes não tem um reconhecimento devido da sociedade por uma série de fatores que envolve a questão política, uma série de situações, né? Educacionais também. E você, com o teu olhar, você cria essa diferenciação, mostrando que, de fato, ali os batalhões, os policiais são necessários, são importantes, né? Duque, tem duas coisas que me incomodam muito na vida. Injustiça e ingratidão. E a sociedade, ela é injusta e ingrata com o trabalho do policial. E aí eu não vou entrar em méritos porque é uma questão cultural, é uma questão política, como você falou. E não é só uma questão da sociedade julgar realmente. Não, sim. É porque chega para a sociedade dessa forma. E aí você constrói o cidadão com essa cultura e esse pensamento errado da polícia. E quando você entra na polícia, como eu estou vivenciando hoje, a equipe toda, mas é muito mais eu porque eu tô no laboratório muito forte, você começa a criar laços com homens e mulheres que saem de suas casas para proteger pessoas que ele não conhece e não é por dinheiro. Não é por dinheiro. É por missão. Porque as condições são ruins, o trabalho é precário, mas eles vão lá por missão, que é a mesma missão que a gente tem, de ajudar pessoas, mas de uma forma diferente. Eu acho que quando a gente consegue encontrar nessa nossa missão, o nosso propósito, as coisas mudam. Porque não é a questão financeira. É importante a parte financeira demais. Necessária também. Necessária. Mas a entrega, a satisfação que a gente encontra quando a gente vai num evento, a gente vai numa empresa e as pessoas vêm te dar um feedback. Cara, Duque, sabe, uma palavrinha que você falou ali, uma história, uma técnica, uma ferramenta que você usa e já muda o resultado daquela pessoa. Eu, no último mês agora, teve uma vendedora que chegou pra mim, eu acho que no último dia do mês, e falou assim, Duque, não vou bater minha meta. Isso era 8 horas da manhã. Não, e sabe, lamuriando, dificuldade, porque ontem eu recebi não sei quantos nãos, e aí fica realmente frustrado com toda a situação. E aí por isso que a questão da inteligência emocional, como você já citou aqui, é importante. E eu falei assim, ó, se você for com essa energia, volte para casa, porque ninguém vai querer comprar com você desse jeito. E era 9h30 da manhã, já mandou mensagem, bati minha meta. Né? Então, assim, não sei se foi apenas o que eu disse, mas acho que a mudança de postura dela perante o cliente ali fez diferença. Então, assim, às vezes, sabe, é no instalar de dedos que as coisas mudam. Pode estar dando errado até agora, mas se você tem plantado, né, você vai colher. Em uma hora você vai colher. Antes de devolver a palavra para você, Montanha, você falou sobre missão. E eu sei que você tem um trabalho de mágica, você tem um trabalho com o Mágico Crispim, que é um grande parceiro teu aí na tua jornada também, além do Léo. Meu irmão, meu parceiro. Né, Júnior, né? Tu tem uma trupe andando contigo. Tu tem uma trupe andando contigo.
E tem o trabalho com mágica, trabalhos sociais, né? Eu acho que hospital de câncer, tudo isso. Tu tem alguma história com o Crispim relacionado a esse trabalho voluntário? Como é que surgiu essas tuas missões também de vida desses trabalhos sociais que você faz, né? Bacana, né? É a minha história. Essa é a minha história, como eu me tornei palestrante. Eu sou palestrante desde que eu me entendo por gente. Eu só não sabia que isso era uma profissão, né? E quando você fala de ajudar as pessoas, de como a tua palavra pode ajudar as pessoas... Eu tava vindo agora com o Léo, da locadora de veículos, e tinha um funcionário extremamente irritado, estressado. Aí eu peguei lá o carro, aí antes de entrar no carro eu voltei, olhei pra ele e falei, fiz assim: não é com você, é com os outros, dê o seu melhor e sair. Cara, ele mudou totalmente a postura, o olhar. Então você faz diferença na vida das pessoas. Basta que você acredite nisso como missão de vida, como propósito, e é o que a gente faz. Mas minha história com o Crispim, Duque, começa quando eu trabalhava no banco. A gente tá falando de dinheiro, eu tinha 20 e poucos anos, bem novinho, eu ganhava um salário incrível. Eu tinha vindo do Desafio Sebrae, recebi uma proposta do Banco Itaú, fui trabalhar no Banco Itaú, ganhava muito bem. E eu era playboy, né? Imagina, um menino sem filho e aquela coisa toda. E aí eu ganhava super bem. Mas, cara, eu detestava o que eu fazia. Quando tocava a musiquinha no Fantástico no domingo que fazia... eu entrava em depressão, porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. E eu me tornei escravo de mim mesmo. E eu fazia uma das contas mais burras que alguém pode fazer. Como é que é essa conta burra? E se você estiver fazendo essa conta, tá na hora de rever. Eu era feliz no dia que eu recebi meu salário. E aí eu era triste 29 dias do meu mês pra ser feliz apenas um. Essa conta tá burra. Não é ignorante, é burra mesmo. E aí o que é que eu fiz? Eu resolvi quebrar essas correntes quando eu fui estudar pro concurso da Polícia Rodoviária Federal. E aí eu saí do banco e comecei a estudar pro concurso. Estudei muito e passei em 8º lugar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. E foi um dos momentos mais incríveis, né? Meu pai caveiro, imagina você chegar pro pai, falar que ia ser policial. Minha mãe espalhou pro bairro inteiro em menos de 10 minutos. E eu tava na melhor fase da vida, de corpo e de cabeça. Eu tava com o corpo de Rambo e a cabeça de Einstein. Olha aí. Eu tava topado, né? Como o pessoal fala. E aí, faltando um dia pra fazer o teste físico do concurso, eu sofri um acidente, Duque. Eu passei 78 dias internado e eu passei quase 2 anos sem andar. Que isso? Eu ia casar, meu casamento foi adiado por quase 2 anos. Eu ainda entrei no meu casamento de muletas e eu fui pro fundo do poço, Duque. Eu vivi um dos momentos mais trevosos que alguém pode viver. Eu desenvolvi síndrome do pânico, eu desenvolvi depressão. Eu fui pro fundo do poço. Eu acordava e dormia todos os dias com uma vontade incrível de morrer. Foi, assim, o momento mais terrível da minha vida. Mas foi numa tarde de domingo, internado nesse hospital, que eu escutei um monte de criança gritando de felicidade. E a felicidade, ela é uma flecha no coração do amargo. E eu lembro as palavras que eu usei. Eu virei pra Gracilvânia, minha esposa, era noiva na época. Eu deitado na cama, eu tinha feito, acho que uma cirurgia, tava... E eu virei pra ela e falei assim, manda essas misérias calar a boca. E eu lembro que ela falou assim, rapaz, tá falando nome com criança, né? Porque pra gente aqui do Nordeste, miséria, peste, essas coisas, é nome feio, né? E eu falei que nada, não sei o quê. Aí ela falou assim, cara, é um mágico que tá aí brincando com as crianças. E quando ela falou mágico, eu já fazia mágica, né? Então eu me interessei. Eu falei, eu quero ver e tal. Aí vieram, me ajudaram, me colocaram numa cadeira de rodas. E eu fui para o corredor do hospital. Eu lembro que eu acho que desci um andar. E quando eu cheguei num corredor que tinha escrito assim, Centro de Tratamento Paliativo da Oncologia Pediátrica. Eu não sabia, descobri naquele dia que a oncologia era câncer. E que o tratamento paliativo é o terminal, né? Quando já não tem mais tratamento e as crianças estão ali só esperando o momento. E quando eu entrei ali, eu tava entrando no campo de guerra, assim. Parecia, sabe, um lugar assim, criança não tinha braço, não tinha perna. Eu lembro nitidamente de uma criança que ela não tinha um rosto, a metade do rosto, assim. Era terrível. Acho que o lugar mais triste que eu já fui. O cheiro de morte daquele lugar era... Mas quando eu entrei naquele lugar, do que eu lembro como se fosse hoje, não tinha tristeza. Não tinha... Era um momento místico. Tinha um cara vestido de palhaço
fazendo mágica para as crianças. E os pais, as crianças, as enfermeiras, era um lugar mágico de verdade ali. Existia um poder sobrenatural pairando no lugar. E aquela foi a primeira vez que eu vi Deus, que eu senti Deus, que eu escutei Deus naquilo que eu acredito. E naquele dia Deus falou comigo, ele falou, cara, é isso que você vai fazer na sua vida. Essa é a sua missão. E eu cheguei para aquele cara e falei, velho, quando eu ficar bom aqui, a gente vai se encontrar e a gente vai fazer mágica. E isso aí passou. Passou o tempo. Já era o Crispim. Já era o Crispim, mas eu não sabia que era Crispim. E aí a gente se encontra e eu soube que aquele mágico que tava lá fazendo, ele não tinha R$1 para voltar para casa. Mas ele fazia aquilo como essência. Ele ajudava pessoas sem saber quem eram as pessoas. Ele amava as pessoas sem saber quem eram as pessoas. E aí, um dia, eu continuei fazendo mágica com aquela ideia de... Tava me recuperando. A mágica foi a minha grande cura também. E aí eu vou pro encontro de mágicos. Me chamaram para ir pro encontro de mágicos. Como você sabe que eu sou muito inquieto, eu comecei a fazer mágica. Mas daqui a pouco eu já tava sendo reconhecido pelos outros mágicos como mágico também. Né? Alta performance, essas coisas que você conhece. E aí... Eu tava sem profissão, eu tava sem perspectiva de vida, eu comecei a fazer mágica, me chamaram pro encontro de mágicos. Porque na época do acidente, você parou de trabalhar. Parei de trabalhar, o emprego que era miserável. Eu percebi que ele era maravilhoso, mas aí quando você tá negativo, você não enxerga. Não enxerga. E aí eu comecei a refazer minha vida, mas não sabia pra onde eu ia, né? Aí o relacionamento tava ruim, a relação com meus pais tava ruim. E aí eu vou pra esse encontro de mágico. Quando eu chego nesse encontro de mágicos, tem um cara lá. Ele tava vestido de palhaço, então eu não lembrava dele. E chegou pra mim e me deu um baralho. Eu, como é teu nome? Ele fala, cara, meu nome é Mágico Crispim. E aí, o nome dele é Mágico Crispim, né? O nome dele é Ricardo Alexandre, mas virou o Mágico Crispim. Mágico Crispim. E aí a gente começou a conversar e eu falei, cara, eu conheci um cara no hospital. Ele falou, cara, era eu. E eu falei, cara... E aí a gente teve um encontro, e esse encontro... Aí foi aquele momento, pra atacar! É isso aí, o que ele fala, pra catar! E aí eu fiz, cara, vamos fazer junto. E a gente começou uma amizade, a gente começou a fazer eventos juntos, solidários. E aí virou a dupla Montanha e Crispim. E a gente começou a viajar, velho, o Brasil inteiro fazendo mágica solidária. Né? Mas isso aí não trazia dinheiro. Não trazia dinheiro. Era totalmente solidário. E aí um dia, chegamos num hospital de câncer. E o pessoal falou, cara, tem como vocês alegrarem aqui os nossos funcionários? E tal. Eu falei, tem. E aí, cara, quando eu comecei a fazer aquilo com os funcionários, e eu vendo as pessoas mudando ali, é outro encontro com Deus, sabe? Deus falou pra mim, ó, a partir de agora é isso aí que você vai fazer. Junta as duas coisas. E eu tinha uma dor muito grande em mim, porque eu falava, cara, se vem pelo social, eu não posso ganhar dinheiro, porque, cara, isso tá vindo contra o que eu acredito. Do merecimento, isso. Né? E aí depois, com o amadurecimento, eu consegui separar muito bem o profissional do profissional solidário. E as coisas começaram a andar e a gente começou a trazer o empreendedorismo para dentro do negócio. A gente começou a pensar como negócio, como Roberto Montanha uma marca. E as coisas aconteceram. Mas tudo aconteceu, Duque, com essa história. Minha história com o Crispim é um contrato com Deus, né? Onde nós somos sócios majoritários de entregar o nosso melhor. Então o Crispim é meu companheiro, o Crispim é o meu parceiro, o Crispim é meu irmão. Né? Então a gente tá junto em tudo que a gente faz. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele e sou muito grato pela minha cura e devo muito a minha cura a Crispim também, mesmo que ele não tenha essa percepção e nem essa consciência, mas a mágica me curou, né? E o palco era a minha cura, né? O palco, na verdade, virou a minha droga, né? A droga que, no sentido de medicamento, né? Então, quando eu tava no palco, eu não sentia aquilo que eu sentia fora dele. E aí foi uma construção. Então, o pânico foi embora, a depressão foi embora, e o que ficou foi a vontade de querer fazer mais e mais e mais e ajudar mais pessoas. Que massa. Né? Entendendo que a principal pessoa na palestra não sou eu como palestrante, mas as pessoas que ali estão dispostas a se transformar como pessoas, a transformar a vida das pessoas que estão à sua volta. E tem uma história, Duque, bem rapidinho, no meio desse processo. Montanha, você nunca pensou em desistir? Acho que todos os dias pensava em desistir. Porque não tinha grana, cara. A grana era necessária, mas ela não é essencial. Uhum. Porque essencial são outras coisas que dinheiro não compra, como saúde, como missão, como propósito, como amor. E eu tava muito de cabeça no projeto social.
E como ele era a minha cura e me trazia um bem-estar enorme, eu meio que fui deixando de lado família, fui deixando de lado profissão, fui deixando de lado tudo. Eu sou contador de formação também e eu tava trabalhando com meu pai no escritório, mas eu não gostava. Eu fui deixando tudo de lado para viver o mundo solidário. E é uma utopia. Essa é uma verdade, porque você precisa do necessário para sobreviver. Sim. E aí um dia a gente tava numa reunião com amigos, e aí chegou as pessoas, eu tinha comprado um microfone e uma caixa de som escondido de Vânia, né, de Gracilvânia, porque a gente tava sem grana, né, então, mas eu precisava do microfone, Crispim não tinha muita grana, então eu comprei pra poder a gente fazer os solidários com mais qualidade, né, e aí ela achou essa nota que tava escondida, Eita. e ela meio que colocou aquilo pra fora numa reunião de amigos, ela falou, cara, eu não aguento mais e tal, não sei o que, amigos e irmãos, né, e todo mundo me criticou, cara. Todo mundo me colocou na berlinda, disse que eu tinha que parar de fazer isso, que ia acabar meu casamento. E apenas uma amiga, minha irmã Bianca, ela falou assim: não, cara, esse projeto é lindo, porque você não tem que parar e tal. Por ironia do destino, há 2 anos, Bianca faleceu de câncer. E quando Bianca falou aquilo, eu fiquei muito no meu coração, mas eu amo Gracilvânia, amo minha família e eu optei pela família. E eu cheguei pra Crispim e fez, cara, vamos dar um tempo no projeto, porque tá sendo ruim, eu tô me dedicando muito, eu preciso ter inteligência emocional de como conduzir todas as esferas, porque a vida, ela precisa ter ser homogênea, né? E precisa ter equilíbrio emocional, e eu tava muito focado no projeto. Família, financeiro, social, espiritual, é um conjunto. E aí eu tava focado muito no social ali, porque me trazia esse bem-estar de cura. E aí um dia, fazia uns 6 meses, 7 meses que eu tava sem fazer o projeto, e aí como você me conhece, sabe que eu sou um cara muito espiritualista, né? Espiritual, e tô acreditando muito em Deus como meu guia, Jesus, enfim. E eu conversando com Deus, que Deus é meu amigo, eu falei, pô, Deus, me dá uma resposta, cara, eu tô infeliz. Eu tô vivendo aqui, mas eu preciso daquelas crianças, eu preciso do projeto, eu tô infeliz, me ajuda, me dá uma resposta. E um dia, Duque, eu fui numa loja, nessas lojas de conveniência, essas lojas que antigamente era R$1,99, né? Eita, faz tempo. Faz tempo, né? E aí eu cheguei na loja, eu tava lá comprando alguma coisa, e uma criança se aproximou de mim e falou assim, ô Mágico Montanha. Aí eu falei, pô, me reconheceu o menino lá, né? Eu falei, pô, sou eu mesmo. Ele fez, olha o que eu consigo fazer. Aí ele pegou uma água mineral dessa, pode tomar, né? Pode assim. Ele pegou a água, abriu a água, e ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Ele pegou e fez, olha o que eu consigo fazer. Ele tomou a água, assim. Sendo que ele tomou a garrafa inteira de uma vez. Eu, menino de uns 12 anos, assim, eu falei, cara, você tomou a água, fez a mágica da água desaparecer. E aí ele foi embora. E eu continuei lá fazendo o que eu tava fazendo. A mãe dele se aproximou de mim e falou assim, Montanha, acho que você não lembra do Rafael. Eu falei, não lembro. Ele falou, Rafael tava internado no Hospital do Câncer. E você perguntou quem tinha sonhos na sala. E eu não sei se você lembra do Rafael, que ele falou que o sonho dele era beber água. E quando ela falou isso, eu lembrei da história, porque eu sempre pergunto, quem é que tem sonhos? E quando ela falou beber água, pra mim foi um choque, porque, pô, beber água. Aí ela falou que o Rafael, ele tinha um câncer raro, rins, bexiga, eu não sei. Não podia beber água. Então, aí ela falava que todo dia o Rafael, ele ia pra cabeceira da cama, pegava um algodão molhado e passava na boca. E ela falava, por que você tá fazendo isso? Aí ele falou, porque o Mágico Montanha me disse que eu tinha que encontrar algo dentro da minha alma que deixasse viva a chama do meu sonho. E no dia que eu encontrar ele, eu vou poder realizar o sonho. E naquele dia, Rafael, ele realizou o sonho dele de beber água e me mostrou que ele era capaz de fazer aquilo. E naquele momento, eu segurei o choro e desabei, assim, no meio do negócio. Parecia que o pai tava encontrando um filho perdido, sabe? E aí eu abracei Rafael, abracei a mãe dele. Agradeci a Deus pela resposta que ele me deu. Voltei pra casa, olhei no olho de Gracilvânia e emocionado disse, nunca mais me peça pra escolher, porque essa é a minha missão de vida. Então a partir daquilo ali tudo mudou. E é engraçado que Rafael, eu já tentei encontrar Rafael de todos os jeitos, e eu me pergunto se realmente Rafael era real, sabe? E eu agradeço todos os dias, eu me emociono quando falo, porque foi a partir desse dia que eu decidi que era isso que eu iria fazer na minha vida. Ajudar pessoas com o talento, com o superpoder que Deus me deu. Então, quando eu aceitei essa missão de vida, quando eu aceitei que esse era o resultado, quando eu cheguei para Crispim e disse, cara, coloca aí o jaleco na bolsa e vamos fazer hoje, eu preciso fazer hoje. E as coisas começaram a mudar. Quando eu aceitei de verdade aquela missão e quando principalmente eu entendi que esse era um lugar da minha vida.
e que existiam outros lugares que teriam que ser importantes como esse lugar. E aí a espiritualidade, a família, o financeiro, o trabalho, e aí tudo mudou. E aí tudo começou a acontecer. Agora, é a jornada, né, Duque? Assim, não é do dia pra noite. Então você que tá aí agora, que você tem um sonho, que você... Cara, procure entender a sua jornada, o momento que você está vivendo, e vá com tudo. Como o Branquinho diz, não vá com calma, vá com alma, que tudo dá certo, né? Sem dúvida. E, cara, que história, hein? Eu já tive vários encontros contigo, Montanha. Em todos os encontros, eu percebia que você fala assim, cara, será que o Duque sabe da minha história? Será que eu já contei minha história pro Duque? Eu sempre tive a sensação que você ficava pensando isso. Não, acho que ele já sabe. Aí ele já me conhece não sei quanto tempo. E ao mesmo tempo eu ficava doido pra te perguntar sobre como era a tua relação com o Crispim, que eu sabia que tinha uma história ali por trás. E os momentos que eu assistia os teus eventos, tuas palestras, não era o evento completo da tua palestra, mas eu acho que tu conta essa parte dessa tua história. Sim, em uma palestra eu conto essa história. Né? E aí eu falei assim, cara, vai ter um momento especial para que ele me conte essa história. E eu não preparei essa pergunta para você. Né? E eu falei assim, cara, vou perguntar agora, porque eu sabia que tinha tinha que ser desse jeito, né? Então, que bom que você compartilhou essa história aqui com o pessoal nesse episódio. E falando em missão, cara, tu é um cara que já viajou muito no Brasil, dando palestra para empresas e tal. E eu acho que perto do período da pandemia ali, tu desenhou um projeto gigantesco, chamado Rolê Empreendedor. Isso. Cara, chega a me arrepio de falar do rolê, cara. Que o Rolê Empreendedor, inclusive, Dani tá nesse projeto junto contigo, né? Dani ela mora em Santa Catarina, né? Ela mora no Paraná, na cidade chamada Arapuã, Arapuã. No centro do Paraná ali. Pronto. E também uma história incrível da Dani. E esse projeto ele não é exclusivamente para empresas. Eu acho que nem é para empresa. Não é para empresa. É para adolescência, para jovens Isso. Do interior. Conta aí como é que surgiu essa ideia do rolê, o que é o rolê, e também faz parte dessa tua missão. Isso, né? Isso. O Rolê Empreendedor é um grande presente que eu ganhei na vida, né? Nas minhas andanças, nas minhas jornadas pelo Brasil, eu sempre percebi que a transformação na vida das pessoas é através do empreendedorismo, das atitudes e das condutas empreendedoras, para tudo que você vai fazer. E eu sempre percebi que na adolescência, da criança para o adolescente, existe uma defasagem no aprendizado em relação ao empreendedorismo. Por exemplo, numa comunidade carente, numa escola onde tem 1000 alunos, quantos serão médicos, na tua opinião? Difícil. 1, 2, no máximo ali. Sim. Mas quantos vão abrir um negócio? Por necessidade, né? Quantos vão lidar com dinheiro? É difícil. Quantos vão andar no trânsito? Uhum. Então as pessoas aprendem mais sobre biologia do que sobre educação financeira, sobre educação para o trânsito, sobre empreendedorismo. E eu senti essa necessidade. E eu pensava, cara, um dia eu queria um projeto que eu chegasse para esses meninos para falar sobre atitudes empreendedoras, sobre como que ele pode realizar o sonho dele através das atitudes dele. Em vez de ele ficar com aquela política e com aquela, muitas vezes, com um discurso de que a largada é muito desproporcional para quem já nasce numa família rica, para quem... e não faz nada para que isso mude, que ele entenda que ele vai ter que fazer o melhor com o que ele tem na largada e na posição que ele está. Porque isso não vai mudar. E para que ele possa mudar isso, ele precisa fazer diferente. E que a largada é injusta. É muito injusta. A gente vai para os meninos carentes, que não conhecem nem instituições que a gente conhece, mas que ele precisa entender que ele vai ser o autor da história dele, com os recursos que ele tem. Então... o Rolê Empreendedor é um rolê mesmo, né? Um projeto que vem do Sebrae, né? Construído junto com a gente. A gente leva atitudes empreendedoras para as escolas, na maioria das escolas públicas, alunos dos anos finais, ali 8ª, né? Que eu sou velho, eu falo 8ª série, né? Mas é 9º ano. É 9º ano. Nono eu ainda não me acostumo também com isso. 9º ano, pessoal do ensino médio que tá indo ali para o Enem. Então a gente fala sobre atitudes empreendedoras contando a nossa história. Então vai uma trupe com 10 pessoas, né? Dani Amaral, vem do Paraná. E eu sempre tive esse sonho. E como foi que aconteceu com Dani, né? Eu tava no Paraná, na casa de Dani. Eu conheci Dani em São Paulo, num evento. Foi amor à primeira vista, cara, assim. Ela é uma menina incrível, assim. Rail, o esposo dela também, um cara maravilhoso. Conheci os dois. E eu tava indo fazer uma palestra em Londrina, no Paraná. Dar um treinamento, na verdade, numa empresa. Era meu aniversário.
E aí a gente já tava conversando, criando esse laço. Aí ela falou, cara, eu vou te buscar aí pra passar o final de semana aqui na minha casa, no interior, aqui na cidade de Arapuã. Eu fui, pô, vem mesmo, eu tô sozinho. E aí dormi na casa dela e tal. E olha como são as coisas, assim. E eu acredito muito nisso. Minha amiga e irmã Bianca faleceu de câncer no dia 12 de junho, no dia 13 de junho, há 2 anos atrás. Eu tava na casa de Dani quando ela faleceu. No dia que ela faleceu, às 6 horas da manhã, me liga um cara do Sebrae, um diretor do Sebrae, que esse cara nunca me ligou. É um cara extremamente difícil de falar com ele. E ele chega pra mim e fala assim, Montanha, eu tive um sonho. Acordei agora de madrugada, tô ligando pra você. Eu tive um sonho que você ia nas escolas falar com os meninos sobre transformação, sobre empreendedorismo, e tinha uma menina junto contigo. Quando ele falou isso, eu fiz, cara, eu tô com a menina aqui do meu lado. Aí ele falou, cara, escreve esse projeto pra mim. E aí eu escrevi o projeto junto com o Dani. É por isso que eu falo que foi um presente que veio pra mim. Sim. E esse projeto começou no primeiro ano com 30 escolas, 30 cidades. No segundo ano, 60 cidades. E esse ano, 120 cidades. Um projeto... Em Pernambuco. Em Pernambuco. Tem quantas cidades em Pernambuco? Acho que tem 180 e alguma coisa, né, Léo? Bateu a meta. E... Cara, que crescimento, né? Que crescimento. E aí já temos outro projeto também que agora é falando para empreendedores que estão no começo do negócio. São umas 31 cidades esse ano, então já vai aí 150 e algumas cidades que a gente vai visitar. Fora os outros estados também, que aqui tá levando o rolê empreendedor agora para seu estado. E, cara, isso é uma gratidão imensa de poder ter um trabalho reconhecido com as pessoas, de estar vivenciando o rolê empreendedor com o Dani, com as pessoas que estão conosco. Então a gente chega na escola com a linguagem dos meninos. Então tem música, então a gente é a banda Inimigos do Ritmo, porque ninguém sabe tocar nada, e a gente traz os meninos pra junto da gente. Não, é engraçado que eu não entendo nada de música e eu acho que vocês estão arrasando lá. Não, tem hora que eu tô tocando pandeiro lá, me achando o musicista, né? E os meninos entram na vibe e a gente conta a história de Dani, né? Dani, pra quem não conhece Dani, pesquisa aí, Dani Amaral. Dani perdeu os 2 braços quando ela tinha 4 anos de idade num acidente lá com o pai dela com uma máquina agrícola. E ela aprendeu a viver utilizando os pés como suas mãos. Então ela tem uma história de vida incrível, né? E a gente junta essas 2 histórias para falar com esses meninos que eles podem ser quem eles quiserem ser. Dani ganhou o mundo falando de palestra e saiu de uma cidade que tem 3.000 habitantes. Você imagina uma cidade que... Acho que aqui o bairro que a gente tá tem mais gente do que a cidade dela. Então, e hoje é conhecida internacionalmente pelo trabalho incrível que ela tem e poder dividir esse palco com ela, junto com o Mágico Crispim, junto com toda a equipe, é algo incrível. Gratidão ao Sebrae pela oportunidade, mas gratidão de verdade a cada cidade, a cada escola. São histórias incríveis. E a transformação desses meninos? Cara. Como é que é o depois do evento, né? Porque, não sei você, mas quando eu saio dos eventos, né, que a gente impacta ali, né? Cara, é um olhar de gratidão, é um olhar de esperança, né? Porque muitas vezes as pessoas estão passando por dificuldades, seja em casa, seja no trabalho mesmo, de não acreditar tanto no potencial, por isso que tu fala muito dessa autopotencialização, né? E quando esses meninos, muitos jovens que não têm referências positivas, não chega até ele, você vai nesse rolê e leva, né, nessa tua missão. Como é que é o pós-evento? Como é que eles recebem? As famílias, que eu sei que você tem contato com as famílias também, dessa molecada toda ali, né? Como é que é isso? Cara, Duque, eu costumo uma frase que eu falo, o inexplicável não se explica. Mas são vivências incríveis, sabe assim? Eu vou contar 2, assim. Uma, a gente terminou a palestra, uma menina chega, muito, muito humilde, no seu diálogo, sabe assim, chegando meio introspectiva, e ela agradece falando assim, cara, eu não sabia que eu podia ser algo além de piniqueira. E eu lembro que isso soou tão forte assim pra mim, pra Dani também. Dani virou pra mim e fez: o que é piniqueira, né? Pra quem não sabe o que é piniqueira, é um modo pejorativo de falar da pessoa que é do lado, da pessoa que trabalha só fazendo coisas de casa. E aí eu falei, cara, às vezes as pessoas não sabem que elas podem ser quem elas quiserem ser, porque elas foram doutrinadas de forma cultural, né? Muitas vezes por não conhecer essas instituições que a gente conhece normalmente, como igreja, família, enfim. E uma outra situação, que é uma coisa que é muito preocupante, Duque, nessa juventude agora, nesses meninos e meninas, que é a falta de inteligência emocional, a depressão, que é um assunto muito sério,
Tem escolas que a gente chega e a gente é chamado porque naquele mês se suicidaram crianças. É um tema que não se pode estar sendo divulgado também, porque é uma coisa... O suicídio, a depressão. E teve um evento, Duque, quando a gente termina a palestra, de um menino, uma menina, um menino, eu acho, chega no final da palestra assim e abre minha mão e coloca um remédio na minha mão. E eu olho aquilo, ela fala, não, eu ia tomar hoje. Sabe assim, e eu já joguei fora aquilo ali e aí pensar assim, cara, aí é que tá o segredo da missão. Você não tem que ficar focado em quem você atinge, porque senão você fica vaidoso. Muito. Tu falou essa história agora, eu tive em Goiânia com Maurício Lousada. Sim, você quem Maurício é Lousada demais. é um dos grandes nomes das palestras do Brasil. E ele conversando nos bastidores com a gente, no evento, ele falou assim, Duque, às vezes a gente vai para o Instagram, vai para uma rede social, a gente quer número, que a gente quer gente. E ele falou assim, teve um episódio na minha carreira que a gente, lógico que quer ter sempre um público assistindo a gente, grandes quantidades, legal. E aí ele foi para um evento, acho que foram 3 pessoas assistir a palestra dele, 3 pessoas. E aí ele fala assim, que o contratante do evento chegou para ele e falou assim, olha, teu cachê tá aqui, tu não precisa nem dar a palestra. Aí ele, não, eu vou dar minha palestra. Tem 3 pessoas aqui para me assistir. E ele fala que quando terminou o evento, ele foi lá para falar com as pessoas e uma das pessoas que estavam saindo levantou, e nisso que ela levantou, na bolsa dela se abriu e caiu um monte de medicamentos. Tu falou isso aí, eu lembrei. E aí ele ajudou ela a recolher e os medicamentos ela deixou no chão. Ele, não, senhora, tá aqui os seus medicamentos. Ela, não, eu não vou precisar mais. Ele, como assim? Ela olhou pra ele e falou assim, antes da sua palestra eu tinha pensado, né, e tirar minha própria vida. E aí, aquela palavra dele, aquela missão dele fez a pessoa mudar de atitude. Eu tô falando aqui pra vocês hoje, tá batendo papo, acho que agora eu tô entendendo por que da tua espiritualidade, né? Por que tu tanto fala disso. Mas, cara, a missão, o nosso trabalho não é o financeiro, não é a quantidade de pessoas que estão assistindo. E ele falou isso, cara, se eu consequência, né? ele falou assim, se eu transformar uma vida, essa é a missão. Eu já tô feliz, eu já tô satisfeito, sabe? Então a gente não sabe, às vezes, a gente tá falando aqui na figura de palestrante, que é o nosso trabalho. Mas talvez você que esteja assistindo aí, o teu trabalho, a tua família, o teu lar, os teus amigos, é isso, é o que você fala que pode mudar a vida de alguém. Então, a gente tem essa missão de vida, né? Sabe, de melhorar a vida do outro e não ficar botando mais problema. A gente tá muito negativo em tudo, né? A gente sempre tá querendo compartilhar quem que tá sofrendo mais. E eu acho que a nossa vida, a nossa missão não é essa. A nossa missão é levar a boa nova. Não tô falando aqui de religião, mas é falar sobre trabalhar o bem, né? Sem olhar a quem. É simplesmente ser o que você pode ser, sempre o melhor. Acho que essa é a nossa grande missão de vida, né? Essa é a grande missão de vida. Ver os meninos, por exemplo, abrindo empresas, vendendo um brigadeiro, fazendo o melhor com o que se tem. As pessoas falam, Montanha, mas como é que eu começo do zero? Ninguém começa do zero. Ah, eu quero vender picolé. Pelo menos açúcar você vai ter para fazer o picolé. Você vai ter o fogão da casa da sua mãe. Ah, tá sem gás, mas tem o fogão. Então você não vai começar do zero. Você tem a panela para fazer. Ninguém começa do zero. Você vai ter algum recurso para poder fazer. E aí é contigo. É contigo, velho. É tu que tem que correr atrás, sabe? O não já tem. Vai correr atrás do sim, sabe? As grandes empresas começaram, a maioria das grandes empresas começaram numa garagem, que todo mundo dizia não. As pessoas vão dizer não pra você. As pessoas vão dizer que você não tem talento. As pessoas vão dizer que você é pobre. As pessoas vão dizer que você é mulher. Não. Transforme isso em combustível no teu processo. Quantas vezes as pessoas falam, cara, negócio de palestrante é sem futuro. Cara, mas eu tinha tanta certeza do sucesso, eu tinha tanta certeza que eu ia poder ajudar pessoas, que isso simplesmente transformou a minha vida. E aí você tocou num ponto, faça o seu melhor sempre. Tudo mudou na minha vida quando eu comecei a colocar o meu melhor. E eu entendi que isso tem a ver com conduta. Não é falando de espiritualidade, não é falando de religião. Entenda uma coisa, você que tá aí. Religião é doutrina dos homens. Espiritualidade é doutrina de Deus. Essa é a grande diferença. Então,
eu entendo o seguinte. Toda pessoa que tem uma espiritualidade alta é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Aquela pessoa que ninguém quer estar perto, espiritualidade é baixa. Então tem uma coisa comigo, é até forte essa palavra que eu falo. Eu respeito muito mais um ateu íntegro do que um religioso hipócrita. Uhum. Então, eu tenho um código que me ajuda todos os dias a ser uma pessoa melhor. Na minha espiritualidade e na minha conduta. Que código é esse? Eu tatuei aqui, Duque. Não sei se dá pro pessoal ver lá. OQJF. OQJF. Eu tenho um grande mestre na minha vida. E esse mestre chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não o ser místico, também. Mas o homem que aqui viveu e a conduta que ele teve. O que significa o QJF? Significa o que Jesus faria no meu lugar. Que massa. Então tudo que eu faço, pode ver que é uma lembrete pra mim, é uma tatuagem que tá virada pra mim. Então tudo que eu faço na minha vida, eu penso, o que Jesus faria? Então, por exemplo, eu vou receber um dinheiro que é um dinheiro que vem por um processo que não é muito honesto. Aí eu penso, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus devolveria aquele dinheiro e dizia não, porque não faz parte da minha conduta. Eu brinco, né, que eu digo, eu chego em casa, minha esposa tá estressada. Aí fica perguntando se eu paguei os boletos, né? E aí eu imagino Jesus andando lá no deserto e Satanás oferecendo pão, a tentação. Aí ele vira e faz, afasta de mim, pai. Aí eu entro em casa, quando a Graça Silvana começa a perturbar, o que é que eu faço? Afasta de mim, pai. Vou tomar meu banho, volto, aí ela tá mais calma, a gente senta e a gente conversa. As pessoas não conversam. Você chega em casa, a esposa pergunta, como foi seu dia? Aí você fala, foi estressante. Aí ela fala, o meu também. E acabou. E morre o assunto. E morre o assunto. Você precisa ser um ouvinte. O que Jesus faria? Jesus era um excelente ouvinte. Ouvinte, empatia, né? Tudo isso, né? Tudo que Jesus fazia. Focar na transformação, não naquele momento que você está vivendo ali. Na gratidão. E quando eu falo de Jesus como mestre, eu não estou falando de catequese. Eu estou falando das histórias que eu li, que eu vivenciei de Jesus ali nas histórias. E, novamente, as histórias que são contadas, as parábolas. Tem uma história que é muito boa, que é um outro segredo para que você possa encontrar e visualizar as oportunidades que vão acontecer na sua vida. Jesus estava indo para Jerusalém e ele estava com os seus discípulos caminhando ali pelo deserto, pelo caminho que ele tinha que fazer. Eu não sou muito bom teologicamente, né? Mas a história é mais ou menos isso. Ele ia caminhando, ele passou por 2 cidades, aldeias lá, que era Galileia e outra cidade que eu não lembro agora o nome. E aí ele estava passando por essa cidade e no meio dessa cidade tinha uma aldeia pequenininha onde eles colocavam os leprosos. A lepra era uma doença muito forte, né? Uma doença contagiosa que levava à morte, né? E eles separavam aquelas pessoas porque eram pessoas impuras. E Jesus passando, os leprosos se viraram para Jesus e começaram, Senhor, os discípulos, não, Jesus, leproso. Jesus disse, não, eu quero ir lá. Os leprosos, 10 leprosos se aproximaram de Cristo e falaram, cura a gente, purifica a nossa alma. Jesus virou e disse, os 10 se apresentem aos sacerdotes. Era impossível um leproso se apresentar para o sacerdote, porque eles eram impuros, eles estavam doentes. Quando Jesus mandou ele se apresentar aos sacerdotes, é porque ele já tinha curado. Uhum. Então, quando eles perceberam que eles estavam purificados, os 10 começaram a caminhar. Mas apenas um voltou. E era o samaritano, que era considerado um povo impuro para os judeus. E Jesus era judeu com os seus discípulos. Quando o samaritano volta, os discípulos já ficam ali, né? Que eles eram os guarda-costas também de Cristo, né? Não, Cristo não disse, deixa ele se aproximar. O samaritano se ajoelhou aos pés de Cristo e falou, gratidão, mestre, por ter me curado. E aí Jesus perguntou, mas por que os outros 9 não voltaram? E alguma coisa foi dita de que eles foram curados das enfermidades do corpo, mas não da alma. Quando você é grato, verdadeiramente grato, até os impuros serão considerados. Então, quando eu falo de conduta, a gratidão é uma conduta. E eu tô falando gratidão verdadeira. Não é a gratidão na abundância. Sim. A pandemia veio aí para te mostrar que você precisa ser grato também na escassez. E quando você é grato, você desbloqueia setores da tua mente. Quando você é grato, você se torna mais positivo. Quando você é mais positivo, você enxerga nos obstáculos as grandes oportunidades que a vida te traz. Montei, como é que eu me torno mais positivo? Nega a negatividade. Como é que nega a negatividade? Não aceita mais aqueles vídeos do WhatsApp de briga política. Isso. Não aceita mais aqueles vídeos que mostram cenas de violência.
Não vai dormir antes de dormir, vai ver coisa que te traz negatividade, que você vai sonhar com aquilo. Tem um exemplo muito prático. Um dia eu vi um vídeo de um cara espancando uma criança no banheiro. E ele espancava mesmo, assim, como se estivesse querendo matar aquela criança. Eu passei o dia inteiro pensando naquele cara. Mas sabe qual era o meu pensamento? Eu queria matar aquele cara. Meu Deus. Eu mostrava pras pessoas o vídeo. E aí eu me tornei o quê? Mensageiro da desgraça. Eita. E as outras pessoas ficavam com raiva. Eu passei o dia inteiro pensando naquele cara. E no final do dia eu descobri que aquele vídeo tinha mais de 10 anos. Que aquele cara estava preso. E que o menino já era adolescente, já tinha superado aquele trauma. E quantas oportunidades passaram pelo meu dia e eu não enxerguei porque eu estava na negatividade. Isso. E era algo que não ia usufruir nada da minha vida, não ser negativo. Olha só, acho que uma lição dessa história. Tu é um cara que espiritualmente muito forte, um cara que já tem uma vivência muito boa, o cara que tem uma cabeça, né, que já tem um olhar treinado para positividade e mesmo assim a negatividade chegou até você. Sim. Né? Então, o quanto que a gente tem que estar vigilantes sobre as nossas atitudes, sobre a nossa própria conduta, né? Então, acho que isso fica como lição, porque teve um momento que opa, calma aí, rapaz. É isso que é isso, né? Como é que eu deixei se levado pela modinha de ficar compartilhando coisas negativas, Exatamente. coisas que vão gerar um burburinho, porque as pessoas falam, né? Você vê a televisão, a mídia, como todo jornalismo, ele quer alguma coisa que impacte emocionalmente, mesmo que seja negativo. Né? E aí isso chama atenção. Então, o quanto que a gente tem que estar vigilante nessa nossa forma de atuar e trabalhar a nossa inteligência emocional e o que a gente está levando na nossa ponte. Exatamente. E nós somos naturalmente, o estado natural do ser humano é que nós somos 10 vezes mais negativos do que positivos. Isso. Né? Nós fomos condicionados. A primeira palavra que uma criança aprende é não. Né? Não. E aí você se torna mais negativo. Se você compartilhar hoje uma cena positiva no seu Instagram, você vai ter alguns compartilhamentos, você vai ter algumas curtidas, mas posta um vídeo de um acidente com as pessoas mortas. Você vai ver que sua audiência vai aumentar, porque as pessoas são mais... Eu não gosto nem de pensar. Mas você já viu que a audiência aumenta? Aumenta. Então, é a escolha. O que você planta é opcional, o que você colhe é obrigatório. E uma coisa importante, eu me preocupava muito, Duque, com a minha missão. Será que essa é a minha missão? Será que vai chegar nas pessoas? Será que realmente eu ajudei alguém a se transformar? Será que... E aí um dia alguém me falou alguma coisa assim, que eu não lembro quem foi, porque os grandes mestres da vida são até a pedra que te ajuda a tropeçar. Alguém disse assim: um agricultor não precisa saber quem vai comer o fruto que ele planta. Você não precisa saber. Apenas vá lá e faça. E faça o seu melhor sempre. É a missão, sempre. Sempre. E aí, gostou do papo? Cara, por mim eu ficava aqui até... Não, tá incrível. Gratidão por ter aceito esse convite. A gente tá entrando na nossa reta final aqui. E aí eu tenho um momento que eu chamo de momento IPC. Que danado é esse momento IPC? Eu tive um professor de química e nunca foi uma matéria que eu gostei muito, né? Apesar de ter uma tia professora de química. E esse professor de química, ele fazia uma observação legal, cara. Ele não falava de observação, ele falava assim, ó, a aula de hoje é isso. Aí ele dava a aula todinha e chegava no final e falava assim, ó, anota aí, IPC, que isso aqui, de tudo que eu ensinei, essa é a parte mais importante. E é importante pra caramba. Por isso que é IPC. E eu falei assim, um dia eu vou homenagear esse professor, que todo livro que eu leio, eu coloco lá na observação, na parte que eu gosto. Eu sempre coloco lá o IPC. E aí eu trouxe esse momento pra aqui, pro podcast. Vamos embora. E o que é esse momento IPC? Pra cada letrinha dessa, eu trouxe umas palavrinhas bacanas, né? E aí, por exemplo, o I é de indicação. Roberto Montanha, se você pudesse indicar, seja livro, série, filme, uma viagem, o que for, que coisa você indicaria para as pessoas que estão assistindo hoje a gente aqui? Cara, eu vou indicar um livro, né? Que é um livro que me ajudou muito, né, na minha jornada. É um livro do Jober Chaves. Jober Chaves. É um cara, assim, muito bacana. Que é A Força da Mudança. Tá? Esse é um livro muito bacana. Tem outros livros dele também, A Chave para a Mudança. Agora, eu indico também um livro do Ricardo Ventura, né, que é um cara muito bacana, que é, cara, tudo vai ter a ver como você consegue se comunicar com as pessoas. E tem um livro dele que diz assim, como persuadir e manipular milhares de pessoas. E quando a gente fala de manipular, é trazer a pessoa para você, não manipular de forma pejorativa, né? Então, assim, saiba se comunicar. Saiba pegar o que você tem de melhor e colocar na ponte, que é
a comunicação. E uma coisa, para indicar mais uma coisa, Fica à vontade. que eu acho que é muito bacana, é que viva o hoje, cara, sabe? Existem 2 dias que você não pode fazer nada por eles. É ontem e amanhã. Mas hoje você pode fazer o que você quiser. Iniciar um projeto, acreditar em você, né? Iniciar uma leitura de um livro, assistir um filme, aproveitar um momento com a sua família, sabe? Deixa um pouco o celular do lado, vai lá vivenciar, sabe? Eu viajei com minha família agora no final do ano a gente foi pra Foz do Iguaçu e fomos pra as cataratas do Iguaçu. E o pessoal, cadê as fotos? Cara, eu não tirei foto. Caraca. Eu esqueci de tirar Verdade. foto. Porque eu tava tão envolvido com o momento de sentir a espiritualidade daquela aguinha batendo em você, batendo no chão. A experiência. A experiência. Cara, viva as experiências. As pessoas estão muito querendo registrar algo pra mostrar pras outras pessoas, colocar no Instagram. Viva as experiências. É isso que vai te transformar como profissional. Então, repetindo o livro do Jober Chaves, A Força da Mudança. A Força da Mudança. Isso. O livro do Ricardo Ventura. Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Bacana. E aí eu vou dar uma indicação também. Em breve tu tá lançando teu livro, então já fica ligado Isso, aí no Montanha, já fica ligado. né? Que ele vai lançar o livro Os Segredos Mágicos do Sucesso. Do sucesso, né? isso. Que é toda essa experiência que tu carrega aí ao longo da tua jornada, né? As palestras que você faz. O P, a gente falou indicação, agora o P é publicidade. Como é que as pessoas te encontram? Redes sociais. Instagram, Roberto Montanha Oficial, né? Tudo Roberto Montanha, YouTube também Roberto Montanha, né? O pessoal deve estar achando estranho que eu tô sem barba. E de vez em quando eu olho pra ali, não me reconheço também, né? Toda vez que eu te encontro, tu tá de um jeito. Ou de bigodinho, ou barbudo, e agora... E são os projetos que a gente tá vivendo lá, da gravação do episódio. Então eu sou um personagem lá, então na polícia não pode usar barba, né? Então eu teria barba. Fiquei de bigode pro carnaval, porque eu tenho cara de bonzinho, eu deixei o bigode pra ficar com cara de mal. Uma experiência incrível lá com o Batalhão de Choque. Então, Roberto Montanha Oficial, vai lá no Instagram. E também eu vou fazer o merchan lá pro filme, né? Pra série. Agora. Choque de Realidade PE. Vai lá, segue, compartilha. E também... Já saiu? Já tá no ar, não? Não, vai ter... A gente tá lançando o primeiro episódio, acho que em maio, né, no cinema. Olha que moral. Que massa. Que moral, hein, velho? Que massa. E segue também, cara, o Rolê Empreendedor. Rolê Empreendedor. Rolê Empreendedor. Vai lá, coloca o Rolê Empreendedor no Instagram, segue a gente e acompanha esse trabalho incrível. Vamos começar agora, segunda-feira, a 3ª temporada. Show. Né? Dani tá chegando no sábado agora. Que né? E vamos começar a 3ª temporada. Que massa, show de bola. Então, publicidade feita. E por último, tu já fez isso já ao longo de todo o episódio, né? Mas é aquela palavra final, aquele conselho, aquele comentário. Você, em vários momentos, tenho certeza que quem tá em casa aí aprendeu, absorveu o máximo aí de conteúdo que o Montanha trouxe. Mas deixa aquela tua mensagem final aí. Duque, primeiro que o prazer é incrível estar aqui com você, sabe? Quando o coração transborda de alegria. Felicidade é quando a gente quer que o tempo não acabe, né? Então eu ficaria contigo aqui conversando por muitas e muitas horas. Mas para você que tá aí agora assistindo, eu sei que no teu coração agora existem sonhos, existe aquele sonho, mas também no teu coração existem obstáculos que estão dividindo esse espaço com o teu sonho. E eu acredito que o sonho, quando divide o espaço com o obstáculo é como se fosse uma nuvem. A nuvem nunca pode cobrir, apagar o sol, apenas cobrir. E o obstáculo é exatamente isso. Ele apenas pode cobrir o teu sonho, nunca apagá-lo. Hoje eu quero te propor um desafio. Essa conversa é para isso. E esse desafio é que você, aonde você estiver, deixe todos os obstáculos aí. E vá livre para ter foco, para ter criatividade, para ter determinação, para não escutar as pessoas negativas, para ser mais ético, para ser mais honesto, para ser mais humilde e aceitar as críticas para a tua transformação, para encontrar o que você tem de melhor, esse superpoder, melhorar ele mais ainda, treinar mais ele ainda, estudar mais ele ainda e colocar na ponte que é a comunicação para se tornar desejado e irresistível. Não tente agradar todo mundo. Vá com foco, com honestidade e com atitude empreendedora, com conduta empreendedora e sempre plantando as sementes que você quer colher no futuro. Eu acho que esse é o maior recado, sabe assim? Transforme todos os seus obstáculos em combustível. Seja cego para os empecilhos, surdo para os nãos. O verdadeiro vencedor não é aquele que ganha sempre, mas é aquele que não se prostra na derrota. Então vai com fé, vai com força, mas vai com muita alma, que eu tenho certeza que vai dar certo. Caraca, que massa, Montanha. Meu irmão, Tamo obrigado. Junto, tamo junto. Obrigado por ter aceito esse convite.
E, cara, que aula, hein? Eu aprendi muito aqui, viu? Na verdade, aprendemos juntos, né? E se liga que em breve tem Duque e Montanha juntos aí em algum projeto. A gente tá estruturando isso aí. Aí é imbatível, né, velho? Não, a gente tá... A gente junto, eu tenho certeza que vai ser um momento incrível. É um sonho que a gente vai realizar ainda. Vai sim. A gente tá começando aí esses projetos. Vai acontecer ainda, se Deus quiser, esse ano ainda. Opa, né? Vamos embora. Vamos embora. Então, agradecer aqui o Montanha, agradecer a equipe aqui da Videofarm que esteve hoje com a gente. Um apoiador muito importante para esse evento que está acontecendo aqui hoje foi a DR Soluções Empresariais. Então segue a turma aí, escritório lá de contabilidade, você que precisa registrar sua marca, para você que precisa fazer seu imposto de renda, segue lá a DR Soluções Empresariais e segue também a Videofarm. Pessoal, agradeço por você ter ficado aqui até agora com a gente nesse bate-papo incrível, essa jornada. Segue a gente no canal do YouTube, segue a gente também nos podcasts, na tua plataforma preferida de podcast, a gente vai estar lá também. Então acompanha a gente, deixa seu comentário, qual foi o ponto aí chave que você mais gostou nesse episódio de hoje, tá bom? Então vai lá para tua jornada, vamos lá trabalhar e desenvolver o nosso sucesso sempre, tá bom? Grande abraço, sucesso sempre, até a próxima, valeu!